Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Raízes, o podcast que conta a história de quem faz parte da história de Macaé. Aqui na TV Câmara, você aproveita para seguir a gente nas redes sociais, sempre no @Câmara de Macaé. Rede social me lembra muito um convidado que eu estou trazendo hoje aqui, Eduardo Lemos. Pô, cara, legal te receber aqui. É uma oportunidade que eu tenho tenho certeza, de aprender um pouquinho mais. Nem sei como te apresentar. Professor, atleta, jornalista. Muito bom ter você aqui, Eduardo. Obrigado. Bruno, o prazer está meu aqui e eu fiquei agora, quando você falou da história de Macaé e você me convidou, eu fiquei assim, lisonjeado. Não, você faz parte da história de Macaé, a gente não pode nem negar isso, 30 né? anos, né? 3 décadas não são 3 dias. Não, já tem um pedacinho já, né? Mas legal estar aqui contigo, batendo um papo aqui. Você pode apresentar do jeito que você quiser aí. Trabalho em rádio, mas também já fiz um bocado de outras coisas, faço ainda, né? Te apresentar é meio redundante, né, aqui em Macaé, né? É difícil apresentar Eduardo Lemos. Cara, é Eduardo Lemos. Macaé é a cidade que chega gente nova todo dia, né? Você tem essa percepção? Tem. Ainda? Tem. Eu acho que teve uma época que chegava mais gente nova todo dia, né? E depois o mercado, assim, ficou olhando assim, deu uma parada e acho que depois, e agora está voltando, né? Tá dando uma levantada. E eu falo isso por causa de quê? Tinha uma amiga minha que veio trabalhar, ela é de Niterói, São Gonçalo mais precisamente, o pessoal de São Gonçalo fala que é de Niterói, né? São Gonçalo. E ela veio trabalhar na Petrobras, isso foi em 2000 e pouquinho. E essas firmas contratadas, né? Então ela veio para trabalhar ali na Ibitiba. E ela alugou uma casa no Mirante e trabalhava na Ibitiba. Então a rota que ela fazia era Mirante, Ibitiba, Ibitiba, Mirante. E aí, final de semana, ela voltava para São Gonçalo, para Niterói, enfim. Aí, uma vez conversando com ela, ela perguntou sobre uma loja de marca e tal. Eu falei, pô, tem no Calçadão lá, tem loja assim que vende essa marca e tal. Ela falou, Calçadão? Onde que é o Calçadão? Nem conhecia. Ela ficou uns 2, 3 anos aqui. Caramba. Aí eu falo assim, as pessoas acham que todo mundo conhece tudo de Macaé e não é bem assim. Você conhece bastante, você roda muito Macaé. E você fala para muita gente de Macaé, porque muita gente, que 90% das pessoas sabem que a sua, pelo menos, ocupação que tem mais visibilidade é seu trabalho na Rádio 95. São 30 anos lá. Como é que você chegou na 95? Como é que você chegou em Macaé? Pra gente ir por partes. Vamos lá, né? Por parte. Comecinho dos anos 90 lá, 91 mais ou menos, 92. Meu tio, ele é Barbosa Lemos, ele de Campos, família do meu pai toda de Campos, né? Ele era deputado estadual nessa época. E ele comprou a concessão, o direito, né, de montar uma rádio em Macaé, que eu acho que na época só tinha a 820, a 101, a 103. E ele comprou o direito do filho do Chacrinha, da família do Chacrinha. Caramba, que legal. A rádio funcionava ou não estava no ar? Não tinha rádio. Só tinha, assim, um papel dizendo que pode instalar uma rádio em Macaé. Sabe, o direito de colocar a concessão, assim, ó. E aí tem que comprar antena, montar estúdio, aquela coisa Não toda. tinha nada. Não tinha nada. E aí meu tio teve a brilhante ideia de chamar meu pai. Falei assim, ô Erval, estou precisando de alguém de confiança lá em Macaé, vai para lá. E meu pai era de Campos, mas já estava há 20 e tantos anos morando em São Gonçalo, né? Eu sou natural de São Gonçalo. E isso foi em 91, 92. Aí meu pai veio para cá para escolher onde é que ia ser a rádio, né? E, enfim, organizar. E vem com a família, traz todo mundo. Primeiro ele veio sozinho, ficou aqui um tempinho sozinho até se estabelecer, né? E aí definiram onde é que ia ser a rádio, o primeiro lugar da 95 FM, que antigamente era Cassino, né? Cassino FM. O nome era Cassino. Em homenagem ao Chacrinha. Que legal, cara. Era Cassino FM. Cassino FM. Eu acho que ficou uns 5 anos pelo menos com esse nome, e aí depois deram uma modernizada lá para botar 95 FM, para tipo... o número, né, o dial fica mais conhecido, né? A pessoa falava Cassino FM, mas não sabia qual era o onde achar. Onde que é. Aí botaram 95 FM e tá 95 FM até hoje, né? E aí, qual era o estilo da Cassino? Então, olha só. Você chegou na Cassino? Cheguei na Cassino, mas aí eu cheguei assim, eu morava dentro da rádio. Caramba. Muito comum, né? A Cassino, né, naquela época lá, ela funcionava numa casa ali na Avenida Presidente Sodré, na Rua da Praia, onde até pouco tempo funcionou uma escola ali, um colégio ali, Exame. Que está até abandonado, né? Está até abandonado. Então aquilo ali é uma casa grandona, de 2 andares, e a rádio ocupava uma parte
daquele imóvel. E a outra parte, meu pai morava ali, tinha quartos ali, tinha cozinha e tal, separado da parte da empresa. E a gente foi morar ali, meio que nos fundos, né? Então eu ia dormir assim, e o estúdio com o locutor estava ali no final do corredor do meu quarto. As coisas acontecendo. E aí eu aprendi, eu ficava lá batendo papo, aí eu comecei a aprender a mexer nos equipamentos. Essa época ainda era a época do disco, do LP, do CD. Então, às vezes, o locutor, poxa, vou ali no banheiro, poxa, vai no banheiro que eu fico aqui, eu boto a música aqui para você. Que era um grande barato, né? Era 17 anos de idade ali, tudo que eu queria era ficar ali botando música o dia todo. E era cassino ainda. E era Cassino FM. O que tocava? Então, o estilo musical, você lembra de uma tal de Rádio Búzios FM? Lembro, 107 alguma tal, coisa. E o perfil elitizado, então... Pensaram nisso aí, num perfil elitizado. Que era um jazz mais contemporâneo, um blues. Blues, mas tocavam um rock and roll, alguma coisa assim, mas tipo, não tinha negócio de Roberto Carlos, sertanejo nem pensar, pagode jamais, nunca. Só que isso é o que o povo gosta, né? É uma escolha que tem que se fazer. E aí foram nesse viés aí de uma rádio mais elitizada. E aí depois acho que perceberam que vamos dar uma popularizada. Que a rádio não pegou. Para ganhar mais audiência. Talvez atingiu, agradou um público, mas o público elitizado é a minoria, né? A maioria é o público popular. Então a rádio começou a mudar a programação, e aí começou a inserir ali na programação musical o pagode, a música baiana, que no começo dos anos 90 Axé Music era o que bombava. Music, então, e aí tá nessa linha até hoje, né? O que eu acho interessante, acho que pouca gente sabia da Cassino FM e essa ligação com o filho do Chacrinha. Então, a razão social é sistema JBM, José Abelardo Barbosa de Medeiros. Tá ali desde o começo e é interessante isso, né? Mas você sai dos bastidores da rádio e começa a se interessar pela locução. Como é que você se interessou pela locução? Então, nessa época eu estava fazendo 3º ano no Luiz Hit. Antigamente não era ensino médio, era 3º ano, né? E eu chegava da escola e ficava dentro do estúdio da rádio. Ficava ali, meu pai trabalhava ali, era diretor ali da rádio. E ficava ali junto com os locutores, né, aprendendo a mexer nos equipamentos, olhando os discos, botando música para tocar. Acho que todo jovem faz isso, né? Só que em casa, né? Ouve música, hoje é no celular, nesses streams, né? E eu fazia aquilo ali nos LPs, né? E eu sempre gostei. Interessante que desde pequeno eu gostava de ouvir música, assim, gostava de rádio. Nos anos 80 ali e tal, minha adolescência, na minha infância. E aí eu comecei a mexer, mas eu também fazia assim, um serviço de office boy na rádio, de cobrança. Tem que ir lá no banco, tem que ir num cliente lá levar essa notinha. Então eu fazia isso tudo, né? E às vezes o locutor chegava atrasado, o outro queria ir embora. Eu falei, não, deixa que eu fico aqui, eu fico botando música até o outro locutor chegar na rádio. Aí eu aprendi a mexer naquilo ali. E aí você vai... Só que eu não falava nada. Só aprendi a mexer nos equipamentos. Falar é outra história. E aí um dia, assim, o locutor, ele não iria trabalhar e não tinha ninguém para substituir. E era segunda-feira, era um programa tipo de 10 às 2 da madrugada, né? Tipo assim, não tem ninguém ouvindo, né? Macaé, 1992, 93, não tinha 200 mil pessoas na cidade, Sim. né? Era outro, os ônibus nessa hora já tinham parado de circular, né? Então, aí passava de meia-noite, eu vou começar a dar hora aqui nesse negócio. Então, botava música, aí quando acabava a música eu já desanunciava, ó, tocamos aqui The Cure, Boys Don't Cry, são 00:30. Você tocava The Cure? 00:30, que legal, cara. Não, então, aí a gente você ia botando as musiquinhas ali que você gostava também, né? Tinha uma regra para colocar? Tinha programação. Mas acho que toda rádio o locutor fura a programação. Até hoje? Até hoje. Acho que hoje mais ainda. Mais ainda? Mais ainda. Antigamente acho que era mais disciplinado. É porque hoje em dia tem muita participação de ouvinte, né? Então, você às vezes o ouvinte pede para tocar uma música, você quer encaixar na programação ali, e hoje já deixam essa brecha pro locutor encaixar ali um pedido musical. Até porque é mais fácil hoje por ser eletrônico, né? Exatamente, tá tudo ali na mão. Tem tudo. Antigamente, para você tocar uma música, você tinha que ter o disco da música, senão você não ia tocar. E tinha que pegar o disco no arquivo, no estoque. Às vezes você tinha que pegar emprestado até na outra rádio. Mas vamos voltar para essa sua entrada na madrugada. Aí você tomou gosto. Você gostou? Aí eu comecei assim, fazendo esses biquinhos assim, né? O locutor tinha que fazer uma folga e tal, quebrava um galho no final de semana. Domingo à tarde não tem ninguém, deixa que eu fico aí. E meus irmãos também,
eram mais novos que eu, mas ficava ali brincando, né? Até que um dia a gente começou a fazer assim, final de semana, a rádio, ela saía do ar de, tipo, 2 da manhã até 6, quando outro locutor iria chegar, né? Aí eu falei assim, poxa, deixa que a gente fica aqui final de semana, não tem escola no dia seguinte, deixa que a gente fica tocando música aqui até o outro locutor chegar às 6 da manhã, né? Garoto, né? Amarradão. E aí o locutor de 2 horas ia embora e a gente ficava lá tocando música, eu e meus irmãos botando música para tocar a madrugada toda. E sem programação. Era o que vocês queriam. Mas a gente também não abusava, não. A gente tentava seguir ali uma linha, ali não tocava umas coisas muito doidas na rádio, não. O que você gostava? Cara, eu sempre... Então, eu gosto muito das músicas dos anos 80, de rock nacional. Acho que todo mundo, né? Sim. Todo mundo tem mais 40 gosta, né? E tipo Kid Abelha, Barão Vermelho, Cazuza, né? Aí a música internacional, Dire Straits, Simple Minds, The Cure. Desse perfil Supertramp. Supertramp, nossa, eu lembro, aí você, hoje não trabalha mais com disco, né? Mas quando eu toco uma música na rádio, assim, do Supertramp, aí eu lembro da capa do disco que a gente tocava antigamente, entendeu? Pô, tinha um disco e tal. Hoje não tem mais, né? Só vê ali o nomezinho no computador e bota pra tocar música, né? Aí você tocou a madrugada durante um tempo. Ficava ali brincando na madrugada ali. Era brincadeira, não era trabalho. Era brincadeira assim, mas a gente fazia direitinho, entendeu? Mas não era remunerado nada disso. A gente ficava lá na curtição. E pegou? A galera ouvia, gostava? Rapaz, Macaé lá de madrugada, 3 da madrugada, não sei se tinha muita gente acordada não, mas... Rolava um telefone? Olha, eu acho que rolava sim, mas não era que nem 5 da tarde, 7 da manhã, meio-dia no horário de rush do rádio, né? Mas tinha um ou outro perdido que também ligava ali, né? E pedia música e queria saber quem era. E a gente tocava, só que a gente não falava nada no ar, né? Às vezes que dava não uma falava? Horinha, às vezes dava uma horinha ali, mas muito timidamente, com medo de alguém brigar, de ter alguém escutando e tal. E de vergonha também, né? Porque... dá um gelo você abrir o microfone. Não é fácil. Eu nunca gostei de usar fone, né? Então, quando você abria o microfone, estava tocando uma música. Quando você abria para falar, cortava o áudio, ficava aquele silêncio. E aí dava um gelo na hora de falar. E como é que virou? Então, aí, vamos lá. Aí a coisa foi ficando séria. Aí, quando eu acabei o 2º grau, né? Aí já foi 94, já pintou uma vaga. Já pintou uma vaga ali. Pô, o locutor saiu, tal, tem uma vaga aqui. Só que é assim... Mas é o filho do dono da rádio. Exatamente. Aí você tem toda aquela desconfiança ali e tal, e todo mundo que chegava queria te tirar. E eu não tinha um horário muito certo, não. Eu ficava, às vezes, de manhã, cedinho, às vezes pegava um horário assim, de 6 às 10, porque o horário da rádio, o tradicional é assim, de 6 às 10 da manhã, de 10 às 2, 2 às 6, 6 às 10 da noite, 18 às 22 horas, né? 22 às 2 e assim vai. A gente vê essa divisão quase em todas as rádios, na verdade. Meio que padrão. Meio que Só padrão. que teve uma época que acho que já tinha até mudado de Cassino para 95 FM, né? Deu uma mudada nesse perfil assim. Passou, ao invés do locutor entrar 6 horas, entrar 4 da manhã, fazia de 4 às 8. Aí esse horário caiu na conta de quem? Sua. Do Eduardo. Não era o melhor horário da rádio. Então vai lá na conta do Eduardo. Então era de 4 às 8 da manhã. E aí já tinha um outro locutor que pegava na parte da manhã de 8 até meio-dia, aí foi virando. Mas esse horário foi mudando, né? Depois ficou de 5 às 9. E aí mudou agora, hoje o horário da rádio, né? Das rádios, né? De 6 às 10, 10 às 14. São sempre 4 horinhas? De 4 horas, na 95 hoje está diferente. São 5 horas que a gente fica no ar. Mas o normal era assim, você ficava 4 horas no ar e mais 1 hora à disposição para gravar comercial, vinhetas, essas coisas assim. E os comerciais são gravados na rádio? Tudo na rádio. Alguns hoje vêm de fora, mas comercial local tudo é gravado na rádio. Você hoje continua na 95? A gente continua, sabe são 30 disso? anos. Ó, agora em agosto eu faço 30 anos de carteira assinada. Você tem carteira assinada na rádio? Carteira assinada. A rádio troca de dono? Não. Na realidade, vamos lá. Lá no comecinho da 95, quando comprou a concessão, foi o meu tio, o Barbosa Lemos, né? Que eu falei, de Campos e tal. Ele comprou o direito de montar a rádio. E nessa montagem da rádio, a família Lopes veio para ser sócia dele. E aí passou um tempo, meu tio, ele tem outras rádios em Campos, no Espírito Santo e tal. E ele pegou, meio que se desfez da rádio aqui, mais ou menos em 97, 98. Eu até achei que sairia da rádio, mas aí nessa época eu vendia muita propaganda, muito anúncio, muita publicidade. Tinha uma época que o locutor tinha que vender a própria publicidade, não era isso? Você não era obrigado não, entendeu? Mas
vou ser sincero contigo. Meu tio falou comigo assim, lá no comecinho da rádio, lá, ó, salário de locutor não é boa coisa, não. O bom do rádio é vender propaganda. Vender propaganda é o que dá dinheiro. Tô sendo bem sincero Mas contigo. fica num dilema, porque se tem muita propaganda, tem pouca música. Mais ou menos, é. Tem isso também. Chega dezembro, né, que todo mundo bota comercial, fica muito comercial, tem época que fica um pouquinho menos. Mas, ó, todo mundo quer propaganda. O dono da rádio, ele quer propaganda também. Você é um homem de rádio, a gente sabe disso. Depois você caminhou por outros lados, que eu vou chegar lá nesses outros lados que você caminhou. Mas eu queria entender como era o perfil do ouvinte de Macaé nesses anos 90. Ele mudou porque as formas de se tocar música mudaram. As modas vêm e vão. Você acompanhou a mudança dos estilos musicais, né, que é o gosto das pessoas. As pessoas querem ouvir na rádio o que elas gostam de ouvir. Como é que foi essa mudança cultural? Como é que isso funcionou na sua cabeça e como é que você acompanhou isso profissionalmente? Então, sabe o que eu percebi assim? Foi mais ou menos ali em 2000, ano 2000 em diante. Acho que teve alguma coisa nessa área de petróleo aí que quebrou, monopólio, alguma coisa assim, que começou a vir muita empresa. Anos 2000. E aí começou a vir muita gente de fora para Macaé. Muita gente de fora. Para trabalhar para essas empresas, para trabalhar para a Petrobras. Né? E aí, essa população que veio de fora, ela vem trazendo o gosto musical dela também, né? Então, as pessoas começaram a pedir na rádio, para tocar na rádio, músicas que a gente não conhecia aqui. Que às vezes, vamos lá, tipo forró assim, calcinha preta. Que faz parte da cultura de uma outra região do país. Do norte, Wesley Safadão, agora é mais recente, né? Mas pensa assim, Wesley Safadão já fazia sucesso no norte e nordeste há muito mais tempo de chegar aqui no sul, que a gente fala no sudeste, né? Nas grandes Eles chamam de sul, né? Exatamente, eles chamam de sul. Então começou a ter pedidos músicos, toca teve uma época que era tal de Reginaldo Rossi, que estava estourado lá no nordeste, no norte, né? Gente que não conhecia. E a gente não conhecia, né? E aí passamos a ter que conhecer, buscar, quem que é esse artista aí que está fazendo sucesso lá que o pessoal daqui está pedindo na rádio aqui, né? Mas o El Chan, né? Lembra do El Chan? Sim, né? claro. O El Chan estourado na Bahia e chegou aqui para o sul, né? Para o sul que eles falam, né? Para a região sudeste, né? Mas primeiro estava estourando lá na Bahia, né? Mais recentemente, mas não tão recente assim, em 2013, eu fui passar as férias em Porto Seguro. Eu e minha família, a gente ficou uns 10 dias lá, mais ou menos. E aí tinha um tal do Pissirico lá que tava tocando pra caramba. Eu não me pede pra cantar, não dá. Mas tem um tal de Pissirico lá E tava tocando direto, tocando. Eu falei, caramba, papai, que essa música toca em tudo quanto é lugar. Você andava, você virava a rua, tava tocando. Na outra rádio tava tocando. Você chegava ia pegar um barco, tava tocando. Pissirico. E aí voltei das férias. Não tinha nada de Pissirico na rádio aqui. Não era só 95, não, lugar 95, lugar nenhum. Passado alguns meses, começou a aparecer. Primeiro aparece às vezes no Rio, né? O gravador começa a tocar no Rio, e começou a aparecer aqui. Eu falei, caramba, olha só. Tem um delayzinho aí de pelo menos uns 3, 4 meses do que está estourando ali na Bahia. Eu já ouvi isso lá, né? Para chegar aqui, né? Tipo, eu ouvi em dezembro, no carnaval, fevereiro, março, estava tocando aqui, mas já estava estourado a nível nacional, né? Mas no rádio, que demorou um pouquinho para chegar. Isso é um choque? É diferente, né? Porque a gente está no mesmo país, né? E a gente não consegue, assim... como é que faz um sucesso danado lá? Faz shows assim, para 40 mil pessoas no estádio, mas ninguém aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, conhece. É estranho, né? Porque o Brasil é muito grande, né? Sim. É multicultural, né? E a rádio tem que se virar para poder atender. Exatamente, desse jeito. A rádio tem que se virar para poder atender. O programador tem que se virar para poder estar antenado nessas mudanças, no que está vindo, nas tendências musicais, né? Você, como locutor, ajuda na programação, nessa identificação cultural, tendências, artistas? Sim. Você se interessa por isso? Eu fui programador da rádio também. Lá atrás, na época da máquina de datilografar, que não era nada computadorizado, era no LP, no CD, eu fiquei um tempo fazendo programação musical. Aquela coisa que eu estava falando, que fazia um pouco de tudo, né? Então, comecei a fazer programação musical, porque eu sempre gostava. E aí o programador, ele começa a ouvir músicas que às vezes você não curte tanto, mas alguém, essa banda aqui fez um sucesso danado, essa música aqui é boa. Aí você ouve, você fica meio desconfiado, mas não
não gostei tanto, né? Mas não é o seu gosto. Né? Você tem que colocar ali porque tem ouvinte que gosta. Tem a linha da rádio. Exatamente. Tem os pedidos. Tem o nosso gosto pessoal e tem o que tem que tocar. E é difícil, né? Então, segurar assim, isso. Não, é difícil. Assim, é porque a gente tende a... Poxa, essa música aqui é mais gostosa de ouvir do que a outra. Você lembra de algum lançamento que seja seu, assim, pô, eu toquei isso primeiro em Macaé, tem essa referência? Então, eu não vou lembrar se é a música, mas a primeira viagem que eu fiz para Bahia foi em 95, 96. E aí estava estourando, já estava tocando já o El Chan, porque estava no Faustão, nos programas de televisão, então... Mas aí lá eu fiquei sabendo de outras músicas que estavam tocando muito da banda e aqui só ficava no Seguro Tchan. No Seguro Tchan, exatamente. E o disco todo depois ele tocou. Então quando eu voltei, e aí tinha aquele negócio de companhia na Boquinha da Garrafa, da Companhia do Pagode e tal. Então eu fui para Bahia, fiquei quase um mês lá. Eu voltei um baiano. Você fez uma imersão. Desse jeito. E aí eu comecei a tocar na rádio ali, mas essa música não tá na programação, não tá tocando nas rádios do Rio, tal, não sei o que, mas tá tocando lá na Bahia pra caramba. Mas eu vim de lá agora, tá estourada. E você conhece o público da sua rádio. E aí eu comecei a botar ali pra tocar ali as músicas que as pessoas do LP, que não era a música principal, não era a música do... Como é que se diz? A música de trabalho do artista, né? Mas aqui na região, mas que já estava sendo executada lá na Bahia. O rádio afeta a vida da pessoa de que forma? Você consegue ter mensurar isso, explicar isso? Eu acho que hoje, assim, antigamente você tinha poucos recursos de mídia, né? Para ter informação. Você tinha você tinha televisão. E se você for pensar nos anos 90, antes dessa Sky, essas coisas assim, pensar em anos 90, você só tinha Globo, SBT, Manchete, Bandeirantes, Record, eram poucos canais que a gente tinha à disposição. E aqui em Macaé ainda tinha aquela questão da cidade das parabólicas, né? Isso é muito interessante, né? Não é? Hoje não tem. Como explica isso da cidade das parabólicas? Então, você subia ali no Morro de Santana, quando eu cheguei em Macaé, não pegava para você ver televisão, os canais, você tinha que comprar aquela parabólica grandona. Aquela imensa. Não, aquela grandona. Às vezes não tinha casa, mas tinha uma parabólica no terreno ali, né? Tinha um quartinho e tinha uma parabólica. Mas você via a programação do Rio, de São Paulo, né? Você não tinha programação local para você estar assistindo. Era muito ruim o sinal de TV aqui nessa época, eu lembro. Nossa, era horrível. Melhorou bastante. Hoje você vê tudo, né? Sim. Mudou muita coisa, né? Mas então, as pessoas, para buscar informação local, só tinham o rádio. Aí tinha o Jornal Debate, né? E acho que tinha outros jornais na cidade também, mas acho que o Debate que eu mais lembro, assim. Então, as pessoas iam buscar informação onde? No rádio. A televisão só ia ver notícia de fora. Não tinha notícia, não tinha muito recurso local. Então, o rádio, acho que naquela época era muito importante. Muito, assim, muito mesmo. Pelo dinamismo, pela interação. E a população de Macaé participava da rádio, da vida da rádio? Participava. Porque elas conheciam a gente, né? Se às vezes iam numa farmácia pedir um remédio, eu conheço sua voz de algum lugar. Eu falei, eu sou da conhecia sua voz, não conhecia pessoalmente, mas a voz. Mas conhecia a voz. Até hoje tem um pouco disso ainda, né? Aí depois eu comecei a fazer umas piadas assim com isso, né? Como é que é a piada? Pô, eu conheço sua voz. Não, você deve ser da novela. Mas não, foi daquela novela da Globo que saiu agora de cartaz. E a pessoa concorda, mas é mesmo. Mas era brincadeira. Mas é diferente quando você está no microfone da rádio. Diferente como assim? Eu sou ouvinte também, a entonação é bem diferente. Então, eu falo que não é diferente, mas as pessoas falam que é diferente. Eu percebo que é Aí diferente. eu acho que já ficou assim, é uma coisa espontânea do locutor e que eu nem consigo assim perceber. Assim, não, vou fazer uma voz mais... O programa é de música romântica, né? Meia-noite, olá, tudo bem e tal. Mas não, eu acho que eu não faço isso, não. Mas Não, já isso. falaram isso pra mim também. Não, mas você muda a voz. Eu falei, não mudo, não, é a mesma coisa. Não, muda sim. Eu falei assim, não mudo, né? Mas aí vai ficar aquela discussão. Eu falei, então tá bom. Fala de mudança, já que você entrou, me deu essa deixa. Tem uma hora que você se interessa muito por rede social, e a rede social passa a fazer parte também da sua vida. Como é que acontece essa mudança, Eduardo? E antes até um pouquinho, eu queria pedir uma opinião sua. Voltando um pouquinho para o tema da rádio, que eu lembrei aqui. Quando as rádios passam a transmitir o seu estúdio ali, o locutor, ao vivo, para a população, né? Aquele clique aqui e veja o estúdio ao vivo. Isso muda a dinâmica da rádio?
Muda. Você começa a ter uma preocupação que o locutor começa a ter uma preocupação que não tinha antes, né? Ele já... Se você sabe que a câmera ali vai te gravar, você já tem que ir de cabelo penteado, com a blusinha melhor. Influencia na programação? Não, acho que na programação não. Mas a gente tem que ter uma preocupação. Porque às vezes a gente sai do estúdio e vai ali gravar, e aí para no café e toma o café enquanto está tocando a música. E aí quando você está com a câmera ali, você tem que estar dentro do estúdio ali. Então não foi tão legal assim, né? Quebrou um pouco da magia. Eu ia falar privacidade. Privacidade. Né? Mas a magia também. Depende. Que eu falo pelo ouvinte, né? Não, vamos lá. Magia que você está falando em que sentido? Porque a gente idealiza um locutor do outro lado. Tá. Então, mas aí pode ser para os dois lados. A pessoa pode imaginar uma coisa e se surpreender de forma positiva. Ou negativa. Ou pode, nossa, mãe, eu pensava outra coisa. Não, por isso quebra, né? Eu gosto, você falou dos anos 80, quando a gente comprava disco nos anos 80, a gente tinha aquela foto do disco e mais nada. Então a gente construía toda a nossa ideia sobre o artista naquela foto. Exato. E a gente constrói a ideia do locutor por aquela cegueira que a gente tem. A gente só tem um sentido funcionando, que é a audição. A gente passa a ter 2 sentidos funcionando. Então, pra gente aqui do outro lado, quebra um pouquinho. E a rádio muda por causa disso? Ai, olha, eu acho que não. Não mudou? Acho que não. Não, porque mesmo que você não seja lá como é que se diz assim, o perfil ideal ali do ouvinte, né? O perfil físico, que eu quero dizer, né? Acho que o que vai prevalecer é a simpatia ali no ar. É a simpatia, a atenção que você vai dar para o locutor. Hoje é pelo WhatsApp o nosso contato, né? Não tem mais aquela questão de você ficar atendendo o telefone. Rádio 95, bom dia, tal. E que eu acho era muito legal, que era um contato direto, né? Você gosta? Falei, caraca, tô falando com o locutor. O locutor me atendeu, né? Hoje no WhatsApp você não tem certeza se é o locutor que está vendo ou se é a secretária, né? Verdade. Mas antes era o locutor e a pessoa estava falando contigo e estava até ouvindo a música do fundo tocando no telefone. Eu acho que era um contato direto assim, muito bacana. Tá, vamos voltar lá para o ponto que eu mesmo te cortei, desculpa. Como é que acontece essa virada das redes sociais para as rádios e para você, pessoalmente, quando você passa a atuar mais em rede social? Como é que isso aconteceu? Então, desde 2018, eu tenho uma rede social, uma página de notícias no Instagram. Por que eu fui para o Instagram? Foi porque eu mesmo não acessava muito o Facebook e eu acho que eu li na época em algum lugar que o pessoal estava começando a baixar no celular, né, o Instagram, e o Instagram era como é que se diz, um aplicativo específico para celular. Até então não tinha Instagram no computador, né? Você conseguia ver, mas não conseguia postar nada disso, né? E o Facebook foi feito para computador, não foi feito para telefone celular, depois teve que se adaptar. Então, já que eu quero mexer com o telefone celular, eu vou para o que está feito para o telefone celular. E aí eu comecei a pensar assim, poxa, vou fazer uma página de notícias. Mas deixa eu voltar um instantinho. Sim. Essa aí já é a segunda parte. A primeira parte foi o que eu falo assim, que é o estalo. Pô, vou fazer uma página de notícias, né? O que está acontecendo aqui? Trabalho um tempão na rádio, já trabalhei em todos os setores da rádio e trabalhei durante muito tempo, trabalho ainda assim na área comercial, de vender propaganda, botar anúncio. A pessoa quer fazer um anúncio, poxa, vou ligar para o Eduardo para poder saber como é que faz para botar uma propaganda na rádio, para ele gravar um comercial meu. E eu fiz isso durante muito tempo. E aí, uma vez eu estava em casa, devia ser tipo perto de final de semana, eu vi a inauguração de um estabelecimento comercial, uma choperia, que estava inaugurando e ela estava a inauguração estava passando no telefone, acho que era uma live. Eu não vou lembrar exatamente se era uma live, se era uma gravação e feita na hora ali, postada. Mas chegou ali para você. Então, chegou, estava acontecendo naquele dia, uma sexta-feira, inauguração da choperia. E aí eu tenho uma veia comercial muito forte, né? Então eu falei assim, caramba, o cara está inaugurando um negócio e ele colocou o anúncio ou está fazendo a postagem, a divulgação da inauguração da choperia dele na rede social, no Instagram. E eu estou em casa, deitado na minha cama e estou vendo. E eu gosto de me colocar no lugar do outro, assim, na condição de consumidor. Eu falei, se eu estou vendo, o objetivo dele foi alcançado. Ele queria mostrar e eu estou vendo. Se eu estou vendo, outras pessoas devem estar vendo também. E o cara, a choperia estava funcionando até hoje lá.
E eu falei assim, ele não botou propaganda em rádio, eu não vi outdoor dele, não vi anúncio na televisão, e ele botou a choperia, o negócio dele para funcionar e está funcionando. E eu tomei conhecimento que tem uma choperia funcionando agora naquele determinado lugar. A propaganda dele funcionou. Não sei para quantas pessoas, mas funcionou. E aquilo ali mexeu comigo assim. Eu falei, caramba, tá virando de novo, né? Por que eu estou falando de novo? Porque lá atrás, como eu falei, só tinha rádio e a TV era a TV de fora. E aí depois começou a chegar a empresa de outdoor. E aí você vai dividindo a fatia do bolo comercial, né? Antes a pessoa só botava propaganda em rádio, começou a botar em rádio e outdoor. E aí depois começou a ter TV local, né? O mercado começou a se movimentar. Aí não chegou mais só uma empresa de outdoor, chegaram duas. E o pessoal começou a botar propaganda em ônibus. E começou a botar propaganda na fachada de prédio. Eu falei, então, tá percebendo assim, a mudança que foi tendo ali nos anos 90 para início de 2000? E aí depois eu vi no Instagram um anúncio. Eu falei, esse negócio tem futuro. Tem potencial. Tem potencial. E eu fiquei alucinado na obra. Peguei o telefone, veio às 10 da noite, liguei para o dono da rádio. Liguei, o telefone chamou, não atendeu. Eu falei, caramba, tem que falar com ele, que a rádio tem que botar uma rede social mais forte e vamos vender anúncio na rádio, vamos falar que a gente vai fazer cobertura da loja dele pelo Instagram, tal, aquela coisa toda. As ideias vieram... A minha cabeça começou a ficar ali como, né? Eu não dormia aquela noite ali... Cabeça fervilhando de ideias. Cheio de coisa, mas aí não consegui contato, não teve retorno no dia seguinte, aquilo foi meio que apagando ali, esqueci e tal. E depois acho que voltou ali, eu falei, vou fazer uma rede social, eu quero um lugar que eu consiga falar algumas coisas que eu pense, que mesmo com toda a liberdade, às vezes, que você tem no microfone e na rádio, não sou dono da rádio, né? Sou funcionário, não posso falar tudo que eu penso ali também, não. Complica. Aí eu falei assim, eu quero... né? Mas eu não queria que fosse no meu Instagram pessoal, onde eu posto foto da minha família, tal, nada dessas coisas. Então, eu criei uma página de notícias. Só que você faz um Instagram e aí você começa a postar notícias, não tem ninguém te vendo ali. Como é que eu vou falar para mais gente? Tem uma curtida, não tem comentário, não deu visualização, mas eu estou botando conteúdo ali. Aí, modéstia à parte, eu entendo um pouquinho disso, porque tem uma expertise ali na época de uns 25 anos de rádio. Aí tem o talento e a vocação envolvidos. Então, eu querendo ou não, você sabe, o que não o cara faz a manchete do jornal, ele sabe o que vai vender o jornal, como que ele vai... E eu acho que eu tenho um pouquinho disso aí. Minha esposa fala que eu tenho a mão para o negócio, que se eu começar de novo do zero, vai dar certo de novo. Caramba. Mas eu não quero testar, não. É muito trabalho também. Muito trabalho. Aí eu comecei, eu falei, cara, como é que eu vou ser visto? Aí presta atenção, eu vou falar para aquela câmera lá. Fala, porque é uma dica de ouro. Olha só, aí eu comecei a fazer o seguinte, vamos lá, eu vou no perfil do Bruno Horta, ele postou alguma coisa, eu vou lá e comento. Aí ele vai receber a notificação de que a minha página de notícias curtiu a postagem dele. Ele vai ver que uma página de notícias curtiu, que comentou. Aí uma outra pessoa foi lá, eu fui na página da prefeitura e ela foi lá, postou alguma coisa, eu vou lá, cliquei, comentei, alguém comentou, eu fui lá, curti o comentário, comentei em cima do comentário da pessoa, chega a notificação lá do outro lado, que a página de notícias, né, foi lá e curtiu, concordou comigo, legal, tal, aí a pessoa vai lá olhar, fica curiosa, né, e pede para seguir. E olha o conteúdo é bom. Aí você vai, aí você já tem que ter o seu conteúdo lá, mesmo que ninguém estivesse te olhando. Mas ele tem que estar lá, e tem que ser bom. Exatamente, tem que ter lá, diário, constante. E aí a pessoa vai chegar um seguidor, 2, 5, 10, 15, 20 seguidores, 30, e foi indo, mas isso demora. Aí você leva alguns anos plantando. Sim. Né? Vai plantando e tal. Aí eu lembro até hoje, por exemplo, no Instagram pessoal, tem umas 4.000 pessoas. Não é tão pessoal assim, né? Mas, já deixou de ser pessoal há muito tempo, rede social. Por causa da rádio, né? Então, enfim. Aí eu lembro quando a minha página de notícias passou o meu pessoal. Eu falei assim, caramba, a criatura superou o Criador. Exatamente, exatamente isso aí. A criatura superou o Criador. E aí passou de 4.000 para 5, para 10, para 15, para 20. Aí, quando começou assim, aí eu comecei a vislumbrar ali nos 5 para 10 mil e tal. Isso devia ser 2018, 2019, assim. Aí eu falei assim, poxa,
se rolar aí uma parceria com uma comidinha japonesa, né? Uma pizzazinha na quarta-feira para as crianças aqui, já vai salvar o final de semana. Já vai salvar um hambúrguer e tal, o açaí. E aí começou a vir convite assim, pô, eu posso te mandar aí um açaí, você faz a propaganda e tal, não sei o quê. Eu falei, pô, claro que sim. Tudo que eu quero, né? Manda um açaí, mandava 1, mandava 2, 3, a criançada de casa, os filhos lá. Mas tem a prestação de serviço também muito importante. Tem. Vou chegar lá. Aí, mas tô nessa área comercial ali, né? E de chegar e começar a fazer uma parceria aqui e tal. Pô, já saiu uma pizza grandona e um refrigerante de graça. Já tô no lucro. Já tá valendo aqui. O trabalho que já trabalha já tá valendo. Mas aquela aí você, o que o cara da pizzaria e o que o cara do açaí, do hambúrguer gourmet, o que ele quer? Ele quer ser visto na página. Para ser visto, eu preciso da audiência. Sim. Eu preciso da galera lá olhando lá o meu conteúdo, curtindo, compartilhando e tal. E aí ele vai ver meu conteúdo e vai ver a propaganda lá do cara que mandou o açaí, que mandou a pizza. Era bem assim, comida nessa época. Isso me rendeu uns quilos a mais ali e tal. Mas nada que não tenha valido a pena, né? Não, valeu a pena pra caramba. Certeza. Não consegui perder o peso ainda não, mas valeu a pena. Você tem um outro lado que a gente vai falar ainda aqui mais perto do final, da sua parte esportiva, que é bem legal também. Tem, e se equilibra. Tem. Mas vamos lá. E aí você... Vamos lá, a parte da prestação de serviço. Sim. Né? Aí eu comecei a falar tudo que eu penso, né, na página ali e tal. Mas eu também, assim, cara, não posso ser tão radical assim, eu tenho que dar uma equilibrada, porque tem... É que nem gosto musical, né? Tem gosto musical, tem um cara que só gosta de rock and roll, mas tem um cara que gosta de rock and roll e de vez em quando ele gosta da música romântica, né, tal, então tem que pegar. Aí foi um pouco desse tiro aí, né, vamos maneirar nas notícias, se for só notícia ruim, a pessoa vai sair com uma carga negativa da página. Ah, não, eu vejo essa página aqui, eu me sinto até mal. Não pode ter isso. Não é o que você queria. Não é o que eu quero você vendo aqui todo dia, né, então vamos lá, vamos quebrar um pouco disso aí. Então, às vezes saiu um vídeo aleatório de um cachorro fofinho brincando lá, um gatinho. Aí bombava. Também. Então, você ia fazendo essa salada mista, que assim, erro e acerto, né? Eu postei, caramba, isso aqui virou, foi legal. O caminho tá ali. Né? Postei isso aqui não foi muito bacana, não. Deixa isso aqui um pouco de lado, tal. Vou fazer essa combinação aqui, essa combinação ficou boa, tal. E vai mantendo a audiência. E, poxa, você, na época ali, aí, isso foi 19, tal, 2020 veio a pandemia. Aí, na pandemia, tudo fechado. E a página já com mais ou menos uns 25 para 30 mil seguidores e tal. E aí já começou a ficar sério esse negócio, né? Porque todo mundo foi para telefone celular dentro de casa. E as empresas, o comércio local, isso é uma falha que eles têm até hoje, muitas empresas, muitas lojas, não investiam tanto nisso aí. Aí eu falei assim, poxa, aí o governo mandava só abrir takeaway ou delivery e tal. Aí como é que você vai fazer delivery? Assim, vou falar para quem? Como é que eu vou falar? Vou buscar. Ninguém te conhece. Às vezes a rádio era difícil você gravar propaganda, demorava. E o Instagram era instantâneo. Você mandava um vídeo falando de um produto, eu postava na mesma hora ali, milhares de pessoas viam, né? Num espaço ali de, às vezes, 24 horas, 10, 15 mil pessoas. Então, era falar para muita gente, era uns 10%. E você consegue medir isso muito bem, né? Então, esse é o legal da rede social, né? Você, assim, no rádio, você sabe que tem muita gente ouvindo, mas você não tem como dizer quantas pessoas estão ouvindo. Na rede social, você vê quantas pessoas curtiram, você tem quantas visualizações, quantas pessoas encaminharam aquele vídeo para outra pessoa. Se você botou um link ali, você sabe quantas pessoas clicaram para poder ir olhar o cardápio ou a página da pessoa, entendeu? Conforme for o anúncio. Diferente, né? Eduardo, eu considero hoje você também um especialista em rede social, porque a gente já viu vários casos. Eu tenho medo disso, assim, porque assim, eu cometo vários erros. Todos nós. E eu, assim, eu nunca fiz curso, nunca me especializei, foi naquela questão de erro e acerto, de experimentar, ver o que dava certo. Eu vejo muito pessoal fazendo propaganda, ganhe 10 mil seguidores, 20 mil seguidores. Eu não sei passar essa receita não, entendeu? Eu sei que tem que trabalhar, postar bastante. O ponto onde eu ia também chegar, que a gente já viu vários casos em Macaé em rede social, né? Desde o Face até o Instagram, que agora é bem mais usado, de casos de grandes sucessos, grande repercussão, e que não conseguiu se sustentar há muito tempo. Só se sustenta quem tem conteúdo, quem presta serviço, quem atende as pessoas. Você percebe dessa forma também? Percebo. Você quer ver uma coisa que eu adoro?
quando acontece, quando a gente consegue ajudar, lógico. Vamos lá. Prestação de serviço. A pessoa perdeu um documento. Na realidade, eu posto assim, na página, documentos achados. Então, mas por que você não posta porque perdeu? Se eu tiver que postar o que eu perdi, eu vou ter que falar para uma pessoa só. Né? Eu tenho que acertar. É difícil. Né? Você vai ter que falar para aquela pessoa que achou seu documento. É mais fácil quando alguém acha um documento e manda lá para a página, e eu posto assim, bota aquele carão assim. Achado. Achamos, entre em contato aqui com o telefone e tal. Fulano de tal, achamos seu documento, sua carteira. Bruno, todas as postagens que a gente coloca a foto ali, o documento é devolvido. É 100% de aproveitamento. Caramba. Faço uma experiência contigo. Pega um documento seu, posto ali com a sua foto, achamos a carteira do Bruno, entre em contato aí. Na mesma hora alguém vai falar que viu. Pode não ter sido o Bruno, mas é o amigo do Bruno, é o colega do Bruno. Por isso que chega, por isso vai achar. Exatamente, todo mundo, alguém vai te conhecer e vai falar contigo. Você me despertou um gatilho, lembra de Piton? Lembro? E faz uma falta imensa aquele serviço de documento. Ele tinha uma Kombi, né? De documento perdido. Alguém tem que fazer aquele serviço ali. Que rodava a cidade toda e as pessoas se livravam de um problema muito grande. Sim. Porque quem perdia procurava com ele, quem achava entregava para ele. Exatamente. Estava melhor que o correio. É chato quando você está com uma coisa que não é sua, né? Você pega um documento, achei essa carteira, alguém está precisando disso aqui. Eu já perdi documento e me devolveram, entendeu? É um alívio. Um alívio. Imagina você... A dor de cabeça de bloquear tudo. Não, de bloquear e de você tirar a segunda via. De novo. Não é fácil. Eduardo, mas a gente tem um tempinho ainda, mas eu não posso deixar de falar na sua atuação também como professor de jiu-jitsu. Você faz um trabalho muito bacana. Como é que o jiu-jitsu chega também na sua vida? Então, vamos lá. Eu tinha feito jiu-jitsu, eu comecei a fazer jiu-jitsu em 99, 2000. Fiz durante mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, tipo, eu comecei na faixa branca. Começou por lazer. Já era adulto, exatamente, lazer. Na realidade, comecei para perder peso, para emagrecer, para fazer atividade física e tal. E aí eu comecei a fazer jiu-jitsu ali em 99 e fiz até mais ou menos 2001. Eu consegui levar. Quando você começa no jiu-jitsu adulto, as faixas assim, branca, azul, roxa, marrom e preta. Né? Então você tem 5 faixas quando você é adulto. Criança tem branca, cinza, amarela, vai passar para umas 10 faixas. Para estimular também, né? Exatamente. Para você poder trocar a faixa da criança com mais... uma vez no ano ela fica naquela expectativa de ganhar um grauzinho na faixa, de trocar a faixa, aquilo é bacana para a criança. O adulto é branca, azul, roxa, marrom e preta. Comecei adulto, já tinha meus 20 e tantos anos ali. Fiquei durante 2 anos. Aí, eu sou daquela leva de universitários que saíam de Macaé e iam para campus todos os dias. Foi uma geração, né? Eu fiz isso 2000, 2001, 2002, até o final de 2003. Foram 4 anos. Fiz educação física. Porque minha mãe falava para mim que professor não passa fome, faz educação física, professor não fica desempregado, professor não passa fome, tal. E aí mãe é muito sábia, né? Aí eu estava na fila lá da Universo, né? E aí tinha a fila do direito e a fila da educação física, né? E o curso era um pouquinho mais barato. Eu falei, caramba, educação física dá para eu pagar. Vai ser aqui. Vai ser aqui mesmo. Aí fiz a prova e comecei a fazer, isso foi no final de 99 e 2000, comecei a fazer a faculdade. E terminei. No meio da faculdade, fiz o concurso para a prefeitura, para um cargo na Secretaria de Esporte, e passei. Me classifiquei. Né? E aí, foi no final de 2001, eu fui chamado em 2003. Tenho uns 20 anos na prefeitura. De rede já. E aí eu comecei, quando eu entrei na prefeitura, eu comecei a dar aula na escolinha de basquete. Dava aula na Washington Luiz, lá na Praça do Jardim de Santo Antônio. Mas eu já fazia jiu-jitsu. Já tinha uma experiênciazinha ali no jiu-jitsu e tal. Mas não tinha como ser professor, era faixa azul. Mas eu parei o jiu-jitsu por conta da faculdade, de trabalho e tal. E aí eu fiquei esse período, né? Dando aula ali na escolinha de basquete. Aí depois descobriram que tinha um professor que era locutor e precisava de um locutor para apresentar um show na exposição. Tem como, sei lá... rapaz, Eduardo. Vai precisar de 5 horas de programa. Mas né? Eu falo aqui que sempre tem a volta, porque... Quando se conta história, não se acaba a história. Então essa parte a gente deixa para a próxima aí. Mas aí eu fiquei um tempo na escolinha de basquete, depois eu fui fazer outras coisas ali dentro do serviço público. E aí quando foi em 2013, mais ou menos, aí eu já tinha voltado para fazer jiu-jitsu, estava na faixa roxa e tal. Aí eu tinha que, como eu tinha saído desse negócio de locução, saí um pouco da área do esporte, eu queria voltar. E aí eu falei com um amigo meu que dava aula na época do ginásio ali, poliesportivo, lá no Sol e Mar. Pô, tem como você ficar de auxiliar seu aí e tal? Eu
faço meu horário aqui dando aula de jiu-jitsu. Pô, demorou, Eduardo, vamos lá, vamos fazer aqui. Aí eu comecei a dar aula, só que eu fui me graduando, também cheguei à faixa preta e passei a ter, tipo, a minha turminha também. Né? E essa turminha tá até hoje. Até só hoje. que o ginásio fechou e eu dou aula lá no CIEP do Campo do Oeste, CIEP Maringá. Que é um CIEP reconhecido também pela capacidade esportiva, né? CIEP É um potencial fora incrível. de sério, Bruno. Você não tem noção. Eu conheço o Hiller, eu conheço o pessoal. Você conhece? Conheço. Pô, o Hiller é artista, cara. Eu brinco que ele tira leite de pedra, porque agora tem uma pista de atletismo ali, fizeram agora nos últimos meses, com um material que é de altíssima qualidade, né? Mas não é oficial. Mas aquilo ali, já para as crianças dali, é ouro. Porque antes era na grama e na terra. No cimento. E no cimento você conseguia fazer uma criança de 13 anos ser a melhor do estado. No cimento você conseguia fazer uma menina de 15 ser a melhor da América do Sul. Podia combinar de trazer Hiller aqui, você e Hiller. Ele merece. Seria maravilhoso. Muito, muito, muito. Ele agora, semana passada, ele estava acho que no Peru, porque 2 meninas da escola se classificaram para disputar um campeonato, não sei se é tipo campeonato mundial, campeonato sul-americano, e ele fez parte da comissão técnica. Acho que eu vi há pouco tempo a notícia que a menina mais rápida do Brasil, sub-16... Raquel é o nome dela. É a mais rápida do Brasil. Só que ela tem 15, ou vai fazer 16 anos agora em outubro. Ela compete com as meninas de 19 anos. Pô, 3 anos, é uma diferença absurda. Ela é uma criança ainda. E é um fenômeno. E ela disputa com mulheres. Adultas. Com adultas, assim. E ela não fica para trás. Ela teve um campeonato agora que ela ficou... nesse campeonato que reunia as melhores atletas do Brasil sub-19, acho que ela ficou em 3º lugar. Né? E ela com 15, 16 anos. Ou seja, ela tem muito potencial. Mas é assim, o ambiente funciona muito. É um ambiente esportivo saudável. Tem o seu jiu-jitsu, tem o atletismo, tinha o basquete cadeirante. Tinha, com o Totonho lá dando aula. Que contribui para um ambiente bem saudável. Sim, aulas de capoeira e tal. Ali um celeiro ali, um panelão efervescente ali de esporte, de cultura incrível. Você gosta dali pra caramba? Gosto. Eu até estava falando outro dia que quando inaugurar vão ter que abrir aquele ginásio novamente, né? Está em reforma. Está em reforma. E antes o projeto era lá. Eu falo assim, olha, não sei se eu tenho vontade de trabalhar lá no ginásio, que antes dava aula no ginásio, né? A gente foi para lá em 2018, meados de 2018. E eu falei assim, poxa, porque assim, você acaba fazendo parte ali da escola, do dia a dia da escola, das crianças. E você trabalhar com criança, com adolescente, pô, você tem a chance de chegar e dar uma orientação. Pescar umzinho. Pô, faz isso não. Conversa com o colega, não briga com ele não. Não fala desse jeito não. Pô, você jogou papel no chão por causa de quê? Pega o negócio e joga na lixeira lá, cara. É o ambiente educacional. Tá dando mole aí, pô. Sim. Né, tal, não sei o quê. E aí o aluno chega falando alguma coisa da rua, você, pô, não faz isso não. Não é legal isso não. Pô, não pode. É um educador. Não, o tempo todo. Só que eu brinco assim, é um trabalho, você fica ali 1h30, 2 durante uma aula, e a criança às vezes fica 3, 4 vezes mais tempo na rua, né? Sim. A gente torce para que aquela... A concorrência é dura, né? Que aquele nosso contato ali, durante uma aula ali de 1 hora, 2 horas, que seja bem firme ali para não sofrer interferência da rua depois. Plantar uma semente com uma profundidadezinha um pouquinho maior, Exatamente, né? Uma terra boa. Eduardo, estamos chegando praticamente no final. Poxa vida. Muita história para contar ainda. Tem alguma coisa que faltou para a gente falar aí? Você tem? Rapaz... tem muita coisa, mas sobre trabalhar com criança, sobre o jiu-jitsu, é muito bom, é uma benção, assim, faz muito bem para mim, faz muito bem. Você lidar com... Você se mantém jovem. Estou com 48 anos, mas o espírito é de muito jovem ainda, porque você fica naquele contato com a juventude, isso é bom. E às vezes eu vou num campeonato, vou disputar, fazer uma competição tal, e aí levo a medalha para eles ficam encantados. Quando eu posso, também levo eles para competir. É muito bom isso. E é bom assim, que eu também consigo agregar com o trabalho da rádio, que é mais de tardinha, consigo arrumar um espacinho para mexer, atualizar a rede social. A gente vai se virando nas 24 horas do dia. Nas 28 horas do dia. Mais ou menos isso, Eduardo, chegando no final, mas eu sempre falo aqui, os convidados do Raízes, eu sou historiador, sou professor de história, que o fim da história é uma palavra que não tem sentido para mim, porque a história não termina. A gente precisaria de 30 anos para contar a sua história, de 30 anos em Macaé.
Então a gente volta a receber você aqui um pouco mais para frente. Quem sabe daqui uns 3, 4 meses. Vamos. A gente volta a contar essa Deixa história. marcado aí. Que tem muita coisa. Quando eu cheguei em Macaé, eu brinco assim, eu cheguei em Macaé, a Praia do Pecado não era calçada daquele jeito, não. Era estrada de chão ali ainda. Pegou o movimento do SOS Pecado. Peguei tudo isso aí. Já tinha trio elétrico nos Cavaleiros lá. Eu lembro disso. Rômulo Campos tirando foto de cima do trio elétrico, aquele monte de gente lá acompanhando o Pepinho lá. Tem uma Macaé das Antigas que dá uma maior saudade, né? E vamos falar dela muito em breve. Vamos. Eduardo, obrigado. Cara, prazer foi meu estar aqui. Obrigado aí pela companhia. Muito de legal. todos vocês aí, sua. Valeu pela equipe aqui também. Valeu. Gente, esse foi Eduardo Lemos, aqui no Raízes de hoje. Eu sou o Bruno Horta. A gente vai terminando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Até lá.